Olá pessoal, nesta aula de WPF nós vamos trabalhar com uma característica muito interessante dos componentes WPF, que é o binding. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer exatamente isso, ó, só que de uma maneira diferente. Nós temos uma aplicação e eu quero que o valor que está presente em um componente apareça em outro, como por exemplo no caso do botão. Então aqui, pessoal, se nós formos pensar como nós programávamos no Windows Form, o que nós poderíamos fazer para que isso aconteça? Para que quando eu digitasse alguma coisa no meu text box, o texto aparecesse no botão. Então, primeiro de tudo, vamos criar a nossa aplicação. File New Project, WPF, Binding, ou melhor, Binding, exemplo. Ok. Então, criou a nossa aplicação, pessoal. E agora, nós vamos inserir os nossos componentes. Então, vou colocar aqui um botão. Vou alterar as características do botão, pessoal. Então, aqui só para vocês verem, na parte de escrita do código que representa o botão. Vou vir nas propriedades, vou colocar um nome para o botão, BT executar. Vou alterar também, apenas para vocês repararem aqui, pessoal, nas propriedades, a cor do nosso botão. Então, em Brush, eu vou colocar um gradiente no nosso botão. Olha ali, com a cor vermelha. Então, reparem no gradiente, né? Eu tenho a cor inicial e a cor final. Então, ele vai começar em vermelho e vai terminar em azul. Pronto. E agora, na parte de código, pessoal, reparem que a propriedade background do botão passou a ser um item, um elemento do próprio botão. Então, eu consigo representar, só para vocês repararem aqui, pessoal, uma propriedade do elemento como um elemento interno a ele. Então aqui, além de fazer isso com propriedades complexas, que por exemplo, no caso da cor do botão, ela se tornou uma propriedade complexa. Por quê? Porque agora ela é uma cor gradiente. Eu posso também fazer isso, pessoal, com propriedades simples, como por exemplo, eu posso vir aqui, ó, button content, só para vocês olharem, e trabalhar na propriedade content, fazer com que a propriedade seja um item interno ao componente. Porém, eu não vou escrever isso aqui, pessoal, nós vamos ver isso aí futuramente, onde nós vamos trabalhar com as propriedades, mudando cor, criando regras de estilo para os componentes. O que eu vou colocar agora além do meu botão, pessoal? Eu vou colocar um text box. E no nosso text box aqui, pessoal, eu vou alterar o nome dele. Então, na propriedade name, vou criar a propriedade name aqui. Ou melhor, vou especificar que ele já possui essa propriedade. Vou colocar como txt valor. Pronto. E vamos pensar como se nós estivéssemos trabalhando com Windows Form, pessoal. Se eu quiser fazer com que o texto que esteja aqui no nosso text box apareça no botão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar o meu text box, ir nos eventos do text box, procurar um evento, como por exemplo, deixa eu procurar aqui um evento relacionado ao texto. Como por exemplo, change text. Deixa eu achar aqui, pessoal. Agora eu não estou visualizando. Aqui, ó, text changed. Então eu vou programar esse evento, pessoal. O que eu vou fazer? Quando a pessoa alterar o texto do text box, eu vou fazer com que o meu botão, meu BT executar ponto
qual a propriedade. Então, olha aqui, qual a propriedade que ele guarda esse texto aqui, o botão, pessoal. Se nós olharmos aqui no botão, é a propriedade content. Então, eu vou fazer com que a minha propriedade content receba o valor que está no meu txt, valor na propriedade text. Apenas para conferir, olha lá no nosso código da nossa tela, a propriedade text é a propriedade que representa o texto do text box. Então, se eu der um start aqui, pessoal, agora o que eu escrever vai aparecer no content do botão. Maravilha! Mas qual que era o objetivo, pessoal, principal da nossa aula? Era fazer, ou melhor, era trabalhar com a propriedade binding. É o que? Não precisar fazer isso por meio de eventos. Então, um site muito interessante, pessoal, é esse WPF Tutorial. Se vocês olharem aqui, ó, ele tem uma página que fala exclusivamente da parte introdutória do código XAML. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Inclusive, alguns itens bem relevantes seria o que? A conversão implícita. Como conversão implícita, pessoal, que eu não tratei com vocês, no nosso caso aqui, ó, algumas propriedades, elas são numéricas. Então, se vocês olharem no nosso text box, eu tenho a propriedade altura, ela é adicionada à propriedade altura, o texto 23. Porém, o próprio framework se encarrega de converter esse texto 23 para um número e associar a propriedade altura. Então, aqui, ó, o que nós vamos trabalhar, pessoal? Com binding. Então, é possível fazer o quê? Fazer com que um objeto nosso, como por exemplo, o nosso botão, associe a uma propriedade dele o valor de outra propriedade, como por exemplo, a propriedade do nosso text box. Então, aqui o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou vir aqui no nosso código e vou comentar o que nós fizemos no evento, ó, só para vocês separarem, que agora, quando eu digitar alguma coisa, não vai acontecer nada. E o que eu vou fazer? Quando o usuário digitar alguma coisa, ou melhor, pessoal, ele não vai precisar fazer nada, a todo momento, o valor da propriedade text do text box vai ser associado a quem? A propriedade content do meu botão. Então, o content do meu botão vai exibir o texto que estiver na propriedade text do meu text box. Isso nós chamamos de binding, pessoal. Essa associação, falar com que o valor de uma propriedade de um elemento corresponde ao valor de outra propriedade de outro elemento. Então, aqui, como que nós vamos fazer isso? Só para vocês repararem, ó, se nós olharmos aqui até nessa página introdutória do WPF, ele acaba mostrando isso para a gente, ó. Então, aqui, ó, deixa eu achar aqui, ó, Markup Extension. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um binding de marcação na minha propriedade. Como que eu faço isso? Aqui ele dá um exemplo, ó. Existe outra maneira que também eu vou mostrar para vocês. O que eu posso fazer? Deixa eu aumentar aqui a tela. Ó. Na minha propriedade content, eu posso fazer o quê? Ao invés de eu colocar um valor já pré-definido, eu falo que o valor do content vai ser o quê? O valor da propriedade de outro componente. Como? Olha lá. Eu coloco binding, informo qual é a propriedade que eu quero associar. Então, eu vou falar o seguinte. Na minha propriedade content, eu vou associar, eu vou fazer um binding. Com quem? Com a propriedade text, vírgula. De qual elemento? O elemento text box, no nosso caso, o nosso elemento txt valor. Pronto. Com isso, pessoal, eu já fiz uma associação. O valor do meu content vai ser igual ao valor que está no meu elemento txt valor na propriedade text. Então, se eu der um play, pessoal,
um start, olha lá, já apareceu o text box, não precisei implementar evento algum. Se eu alterar aqui, automaticamente o valor é alterado na propriedade content. Por quê? Porque foi feito um binding. O valor da propriedade content é exatamente igual ao valor da propriedade text do meu text box. Com isso, pessoal, vocês acabaram de ver aqui uma forma de pegar um valor de uma propriedade de um elemento e associar a propriedade de outro elemento do nosso window, que está presente no nosso window. Deixa eu ver quanto tempo falta. Então aqui ainda sobrou um tempinho. Vamos fazer de outra maneira. Ao invés de nós definirmos o valor do content desta maneira, utilizando o bind dessa maneira, eu vou fazer de outra forma, pessoal. De que forma? Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou falar que a minha propriedade agora, content, é um item do meu botão. Olha lá. Então aqui eu vou colocar content, ou melhor, button, ponto, content. Então estou falando que eu vou especificar essa propriedade, content do meu botão. E aqui, o que eu vou fazer com essa propriedade content, pessoal? Eu vou fazer um binding. Então, deixa eu ver se eu não me engano. Seria isso, ó. Binding. Olha ali. Com qual elemento? Com qual elemento? Element name. Então, aqui eu vou informar o nome do elemento que eu quero fazer o bind, ou melhor, com qual componente? Com o txt valor, vírgula. Deixa eu fechar aqui a tag, né? Além desse bind, pessoal, com o elemento txt valor, qual é o caminho? Path. O path, pessoal, representa o quê? A propriedade do elemento. Então, eu estou fazendo o quê? Na minha propriedade content do meu botão, eu vou fazer um bind nela, quer dizer que o valor dela vai ser o valor que se encontra neste elemento, na propriedade text. Então, olha lá, se eu não me engano, text é com T maiúsculo. Vou salvar. Vamos ver aqui o que está errado. Button.content. Fechei a tag do botão. O que ele está dando errado aqui, ó, ou melhor, a mensagem de erro é porque eu não apaguei aqui a questão do content. Olha lá, ó, tem que remover aqui, ó, porque ele não pode ter duas definições para o content. Então pronto, removi o content, abri, fechei. Vamos ver aqui que outro erro que ele está apresentando. Será que não tem essa vírgula aqui, ó? Não, sem a vírgula. Então vamos ver se vai funcionar. Olha lá, pessoal, funcionou perfeitamente. Então, uma outra forma de representar isso é, eu, ao invés de definir a propriedade content aqui em cima, eu falei que ela vai fazer parte do meu elemento button. Então, aqui eu defini a propriedade content e falei que ela vai ser o quê? Um binding, ó. Ela vai ser associada a qual elemento? Ao elemento txt valor. A qual propriedade desse elemento? A propriedade text. Então, pessoal, espero que tenha sido interessante essa aula. Deixem seus comentários. Quem gostou, curta o nosso vídeo e compartilhe. Obrigado e até a nossa próxima aula.